dar sequência, então, na fala das centrais e passamos a palavra agora para o representante da Conlutas, o companheiro Mancha. Bem, companheiros, bom dia a todos, bom dia Rosa, a todos os companheiros da mesa, a todos os presentes. É um prazer a gente relembrar e ver antigos companheiros, antigos combatentes e ter esse momento. Nós esperamos que esse momento ele seja talvez o primeiro de uma série deles que é necessário trazer para rememorar, ter a memória, mas principalmente para enganjar o conjunto dos trabalhadores na luta política pela reparação. O ato que nós estamos fazendo é importante, mas é necessário fazer mais centenas e centenas de atos no sindicato, nas organizações estudantis, nas organizações populares, para poder resgatar a memória. Vários companheiros aqui já disseram que esse golpe militar foi um golpe contra os trabalhadores, foi um golpe contra a classe operária. Era ela que o golpe queria sufocar, e não um golpe em abstrato. Foi um golpe a serviço das grandes empresas multinacionais e um golpe a serviço das empresas. É por isso que as empresas colaboraram tanto com o regime militar e colaboraram tanto com o golpe. Nós temos documento, inclusive, que nós vamos apresentar à imprensa hoje, que prova que as empresas faziam reunião do serviço secreto dela, dos seus RHs, com o Exército, com a Marinha, para poder falar quais operários poderiam ou não poderiam entrar nas fábricas. Empresas como a Petrobras, empresas como a Embraer, empresas como a GM, a Vilares, a Coral Tinta, a Embratel, várias empresas, os Correios, várias empresas que se utilizaram da repressão e que foram cúmplices do regime militar. E essas empresas continuam hoje frequentando o Palácio do Planalto e não pagaram um centavo sequer de indenização aos seus trabalhadores. É preciso exigir reparação, é preciso exigir que não só o Estado dá, mas também que as empresas sejam responsabilizadas. E nós achamos que essa é uma tarefa que tem o grupo de trabalho e que tem também a Comissão da Verdade. Porque não basta, e é importante a gente rememorar, é importante a gente escrever a memória, mas mais do que isso, é preciso colocar as recomendações para quê? Para que essa história não se repita, porque desgraçadamente e infelizmente esta história continua existindo, porque ainda hoje, seja através dos RH das empresas, que depois instrui processo trabalhista contra os trabalhadores, com os mesmos argumentos utilizados pela ditadura militar, pelos ministérios do Exército, pelo Ministério da Aeronáutica, pelo SNI e pelos DOP. Os mesmos argumentos são utilizados para fazer com que os operários sejam demitidos por justa causa. A gente vê a BIM fiscalizar o movimento portuário, fiscalizar a greve do dia 11 e os aparatos de repressão também fiscalizando diversos protestos, inclusive gente infiltrada em protesto que foi preso, como por exemplo lá no Itamaraty. Isso é uma demonstração que os instrumentos utilizados pela ditadura ainda continuam exercendo o seu papel. Como já foi dito aqui também, a própria Polícia Militar que foi uma criação do regime militar e que continua com toda a sua doutrina militar, com sua doutrina infiltrando o P2 em Assembleia de Trabalhadores, infiltrando o P2 no movimento sindical e no movimento dos trabalhadores como nós fôssemos bandidos. E só tem uma condição de banir isso, só vai banir isso se aqueles torturadores, se as empresas que fizeram coro com a repressão forem punidas e forem ter reparação para os trabalhadores. Um outro fato, os trabalhadores, que é necessário ter a memória, porque aqueles que foram anistiados, uma anistia que hoje é completamente injusta por parte dos anistiados. A reparação, uma reparação completamente insignificante frente àquilo que o sofrimento que só os trabalhadores tiveram, não só os trabalhadores, mas principalmente as suas famílias, que tiveram que padecer, que tiveram que sofrer, que tiveram que passar por diversas privações, e eles não tiveram nenhuma reparação. Portanto, quando se discutir as recomendações, é necessário dizer, essa anistia não serve aos militares, é necessário rever a lei da anistia para poder haver punição, mas também é necessário dizer que essa anistia que está tendo agora é
é necessário dizer que a lei de anistia de 2006 também tem que ser revisada para que finalmente seja feita justiça e seja feita verdadeiramente reparação. Então, companheiros e companheiras, esse ato aqui é um ato muito importante. Aqui tem muita gente que participou dessa batalha. Aqui tem muitos companheiros de cabelo branco, assim como tem muita gente da juventude. A nossa tarefa agora, a tarefa, inclusive para poder ter apuração e ter uma comissão de verdade, é necessário a gente ampliar esse movimento, o apelo que nós fazemos aos dirigentes sindicais presentes, às velhas lideranças que estão presentes, às novas lideranças que estão presentes. Não deixe que esse movimento ou que esse ato permaneça dentro dessa sala, que ele chegue ao seu sindicato, que seja a sua fábrica, que chegue a sua organização, para a gente poder dizer: os trabalhadores querem justiça, memória, verdade e reparação.